mesoestética ela está dentro de um patamar muito seletivo dentro do nosso mercado de atuação. E eu digo isso para os nossos CEOs lá dentro da Mesoestética, para o nosso time de direção, eu sempre menciono isso. A Mesoestética ela está numa prateleira muito seletiva dentro do nosso mercado. Por que disso, Cássio? Porque a mesoestética é responsável desde a fabricação do produto, o desenvolvimento da tecnologia, a oferta do produto e a disponibilização desse produto dentro do nosso consultório. E se nós pararmos para analisar hoje o atual cenário de mercado dentro do Brasil, são pouquíssimas as empresas que trazem esse tipo de robustez, ou seja, esse tipo de cuidado a nossa comercialização, a comercialização dos seus produtos dentro da nossa rotina. Então, se a gente pega, por exemplo, dentro do mercado hoje, nós temos pouquíssimas empresas que são laboratório e que são distribuidores dos seus produtos. E a mesoestética está dentro dessa prateleira muito seletiva. Mais de 90% das empresas que estão dentro do Brasil, pessoal, são apenas distribuidores e importadores de produto. Ou seja, eles apenas vão lá fora, pegam um produto que acham interessante, pagam para aquele laboratório colocar dentro da sua embalagem, colocar sua logo, colocar sua marca, e esse produto vem para o Brasil. Não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento dessa ferramenta, com o aprimoramento desse produto, não tem nenhum compromisso com o estudo científico desse produto, nada. Apenas é uma compra, um direito de distribuição e de revenda. Então, se a gente olha para o mercado, poucas empresas cuidam desde o desenvolvimento do produto, a fabricação do produto e a comercialização desse produto. Nossos CEOs estão, nesse momento, lá em Barcelona, fazendo mais uma leva de visita com um grupo de profissionais, são mais de 20 profissionais que estão fazendo essas visitas lá na fábrica da Mesoestética em Barcelona, na Espanha. Isso mostra para a gente esse compromisso com, de fato, se tornar um diferencial dentro do mercado. Então, todas as vezes que a gente fala de mesoestética, nós não estamos falando de distribuidor, nós estamos falando de indústria. E quando a gente fala de indústria, a gente está falando de um crivo de qualidade, que é o crivo de qualidade que me fez chegar dentro da mesoestética. Então, eu me orgulho muito de ser parte desse time, de estar aqui com vocês hoje, fazendo um pouquinho sobre um ativo super interessante. Recentemente ocorreu a MWC, né? A Mesoestética estava presente lá no MWC, o time de CEOs e o time internacional da Mesoestética com stand no MWC em Mônaco. E o que eu mais vi os colegas profissionais postando foi: a parte da estética regenerativa é o que vai dominar o mercado, é a grande novidade. Os biopeptídeos são a grande novidade do momento. E eu confesso para vocês que eu olhava aqueles conteúdos, e eu acho super relevante ir atrás de congressos, de informações científicas, mas eu olhava aquele conteúdo e pensava assim, pessoal, mas eu acho que vocês estão um pouquinho atrasados. Porque há muitos anos a gente fala disso dentro da mesoestética. Esses produtos já são parte das formulações da mesoestética há vários e vários anos. A gente já utiliza esses produtos na nossa prática clínica há vários anos. Então, desculpa, com todo respeito aos colegas profissionais, que eu admiro muito, todos eles, mas não há nada de inovador para quem já usufrui dessa ferramenta, dessa tecnologia na sua prática clínica há um bom tempo, que é o caso de quem trabalha com os produtos da mesoestética. Então, uma dessas ferramentas, ou um desses ativos, é aquele que a gente vai falar aqui hoje, que eu vou destrinchar aqui hoje para vocês, tá bom? Espero que todos vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou colocar aqui a projeção da minha aula, para que agora a gente comece oficialmente a nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o PDRN, o papel desse ativo dentro do mecanismo de regeneração cutânea e, de fato, quais são as associações mais inteligentes para você adotar na sua prática clínica relacionada ao uso desse produto. E, claro, vamos começar contextualizando um pouquinho. Um ponto que eu quero chamar bastante atenção aqui durante a minha aula com vocês é o seguinte: existem algumas recomendações ou existem algumas diretrizes que eu vou passar que estão relacionadas à minha prática clínica, a forma como eu uso esse produto, como eu manipulo esse produto na minha rotina clínica. E não necessariamente
é uma orientação da marca, orientação do fabricante. A gente parte do princípio daquilo que a gente aprendeu lá na graduação. A clínica é soberana, né? A gente, como profissional da saúde, aprendeu muito sobre isso. Então, existem algumas recomendações que eu vou passar para vocês que diz respeito à minha prática clínica, a sugestão de uso que eu deixo para vocês, que não necessariamente é o posicionamento da empresa para uso do produto. Ou seja, a empresa me dá essa liberdade de passar para vocês a minha experiência, a minha vivência clínica, porque a gente tem, obviamente, que se basear em resultados. Porém, todavia, eu jamais vou passar aqui para você, durante a nossa aula, algum protocolo que não tem evidência científica e que não tem respaldo científico para que a gente utilize. E vocês vão ver que ao longo da aula a gente vai discutir isso junto e construir o nosso raciocínio junto. Então, bora lá. Começando sobre PDRN, ou seja, o que é o PDRN e o que de fato é esse ativo? Vamos lá. O que seria o PDRN? O PDRN ele foi estudado desde os anos 80 e desde os anos 90. E ele consiste basicamente como um grupo ou um grupamento de fragmentos de DNA, ou seja, daquela molécula que nós chamamos desoxirribonucleico. Como vocês sabem, o DNA está presente lá no núcleo das nossas células, os eucariotos, por exemplo, e alguns seres procariotos também. E esse código genético que nós chamamos de DNA, ele traz como nome desoxirribonucleico. Existe um grupamento de DNA que foi identificado lá em meados dos anos 80, 90, ligados ao órgão reprodutor de alguns peixes que eu vou mencionar com vocês. E esse grupamento de DNA, ele foi identificado como um papel regenerativo muito importante na cicatrização de feridas, e o seu potencial na cicatrização de feridas foi aferido ainda na década de 80 e meados da década de 90. Então, da onde que vem tudo isso? Quando a gente parte do princípio de que eu estou falando de uma molécula chamada DNA, eu tenho que lembrar lá daquele conteúdo de genética, de biologia molecular, lá da nossa graduação. Existe esse código genético, essa molécula chamada desoxirribonucleico, DNA, no núcleo das nossas células. Esse DNA vai ser transcrito por um processo chamado transcrição, formando uma molécula chamada riboxinucleico, o RNA, e esse RNA vai ser traduzido a partir da RNA polimerase, uma enzima que lê esse RNA, produzindo, assim, uma sequência de aminoácidos que consiste em uma proteína. Ou seja, o DNA ele é o grande responsável por modular toda a atividade de uma célula, e é bem verdade que existem outros fatores que também regulam, que nós chamamos de fatores epigenéticos, mas os fatores genéticos estão estritamente direcionados por essa molécula, que é o código genético, e vai aferir as características daquele indivíduo, as características daquela célula, e assim por diante. Então, o DNA, ele parte do princípio de que ele é um regulador extremamente importante da atividade celular e das características de uma célula e das características de um indivíduo. Não importa necessariamente que nós estejamos falando de um indivíduo, um ser animal, se nós estamos falando de um micro-organismo, se nós estamos falando de um vegetal, de uma planta, mas é importante a gente lembrar que todos esses organismos, eles possuem esse código genético que é o DNA. Quando a gente parte do princípio de PDRN, ou esse grupo de DNA, uma grande divergência que existe hoje na literatura é, Cássio, o que é a diferença do PDRN, polidesoxirribonucleotídeos, para o PN, polinucleotídeos? Na verdade, esses termos, eles se confundem muito na literatura ao longo dos anos. Ora o PDRN sendo chamado de PN, ora o PN sendo chamado de PDRN. Essas terminologias, elas se confundem muito quando você vai para a literatura, desde que, de fato, esses ativos foram designados. Mas artigos recentes têm sugerido nomenclaturas mais definidas e mais características para diferenciar o que seria cada um desses compostos. E como hoje a ciência tem definido a diferença entre o que é PDRN do que é PN, polinucleotídeos. O grande critério que se utiliza hoje é de acordo com o seu peso molecular, que tem a ver com os pares de bases que formam essa molécula de DNA. Então, se vocês lembrarem dos pares de bases que se ligam lá do DNA, nós temos, por exemplo, que o A se liga em T,
e o G, seling e C. Isso são pares de bases de uma sequência de DNA. Quanto mais pares de bases essa sequência de DNA tem, maior é o seu peso molecular. E é justamente com base nesse peso molecular que é dado em kilodaltons em kDa, é que nós diferenciamos se nós estamos falando de um PDRN, um polidesoxirribonucleotídeo, ou se nós estamos falando de um PN, um polinucleotídeo. Como que nós consideramos hoje? Se essa molécula possui um peso molecular abaixo de 1.500 kilodaltons, nós classificamos como PDRN. A grande maioria dos PDRNs que estão presentes no mercado tem uma proximidade ou um peso molecular médio entre 300 a 500 kilodaltons, só para vocês terem uma ideia. Acima de 1.500 kilodaltons, nós já classificamos como polinucleotídeos. Por que eu acho esse contexto muito importante para a gente iniciar a aula? Porque os polinucleotídeos, eles também estão avançando em tecnologia e têm sido parte do processo de fabricação de muitos produtos. A Mesoestética vai trazer muito disso também para o Brasil muito em breve. Então é muito importante a gente contextualizar o que é PDRN, o que é PN. O que diferencia isso na prática clínica, Cássio? Quanto menor é o peso molecular, maior é a capacidade de permeação tecidual e mais fluida vai ser a composição de um produto à base desse ativo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que a gente classifica como PDRN de baixo peso molecular, como mostra no slide, está abaixo de 50 kilodaltons, nós temos que a permeação desses fragmentos pode ocorrer por meio tópico, através de pomadas, cremes, séros. Quando a gente caminha já para uma transição acima de 50 kilodaltons até 1.500 kilodaltons, nós já temos PDRNs de alto peso molecular, onde a capacidade de permeação já é baixa, devido à viscosidade que esses produtos podem apresentar em solução. Por esse motivo, a literatura já sugere uma aplicação intradérmica, o uso de drug delivery, o uso de microagulhas, técnicas de microagulhamento, para que de fato você consiga permear melhor esses ativos. Então, esses ativos eles já vão estar presentes em formas de solução, como é o caso dos PDRNs que nós temos, por exemplo, dentro do nosso país. Acima de 1.500 kilodaltons, nós classificamos como PNs. E a consistência dos polinucleotídeos ela é tão alta que você só vai conseguir encontrar PNs e hidrogéis, que é o que deve vir para o mercado muito em breve. A gente, obviamente, vive essa expectativa pensando em estética, pensando em medicina regenerativa. A possibilidade de você ter, por exemplo, hidrogéis de ácido hialurônico já associados a polinucleotídeos. A gente espera que isso seja muito breve dentro do nosso contexto de trabalho. Então, aqui a gente já consegue diferenciar tudo isso, o que é PDRN do que é PN, para que isso fique muito organizado dentro do nosso raciocínio clínico. De onde vêm ambos, tanto o PDRN quanto o PN? Ambos vêm da extração a partir de peixes, mais especificamente o truta-salmão e o salmão-chum. São essas duas espécies que são reconhecidas como fontes de extração desses grupamentos moleculares, desses fragmentos de DNA. Podem ser extraídos de uma peça anatômica desses peixes que nós chamamos de testículos, que também são mais chamados na literatura de milte, ou seja, são como se fossem sacos ou compartimentos onde ficam os espermatozoides desses peixes, ou diretamente a partir de células espermáticas, ou seja, a partir diretamente dos espermas desses peixes. E os métodos, obviamente, de purificação são muito importantes, para que não venha proteínas contaminantes, para que não venha outros metabólitos ali a partir dessas células. Portanto, é muito importante que o processo de extração e de purificação ele seja muito rigoroso. E nesse sentido, a gente precisa considerar que o crivo de controle de qualidade de uma indústria não se compara com o crivo de controle de qualidade de manipulação. Com todo respeito às farmácias de manipulação, mas nós precisamos lembrar que o crivo de controle de qualidade de uma indústria é incomparável
com crivo de controle de qualidade de uma manipulação. Por isso, a importância de se procurar, obviamente, laboratórios que tenham a capacidade, indústria que tenha a capacidade de fornecer algo de qualidade e algo realmente puro, com alto teor de pureza, que é o que a gente espera para utilizar com segurança na nossa prática clínica. Existem alguns artigos na literatura recente, eu deixei aqui QR Code, está cheio de QR Code aqui na nossa aula, então prepara para dar print aí, também para escanear esses QR Codes. É bem verdade que alguns artigos recentes têm sugerido também a extração de PDRNs e de PNs a partir de fontes de origem vegetal e também a partir de fontes de micro-organismos. Algumas cepas, por exemplo, de lactobacilos foram utilizadas recentemente com potencial muito agregante, ou seja, um potencial alto para que se contenha ou para que consiga se extrair o PDRN e o PN a partir de micro-organismos também. E óbvio que quando a gente pensa em peixe, logo vem uma discussão muito importante, que é parte da comunidade científica, do uso de animais para esse contexto. Então, é bem verdade que cada vez mais a ciência, os cientistas e todos aqueles que buscam fomentar a indústria com esse tipo de ativo, eles vão cada vez mais procurar métodos alternativos ao uso de animais nesse tipo de extração. E é para isso que a indústria deve caminhar ao longo dos anos, mas isso requer muitos estudos. Cássio, entendi. Compreendi o que é o PDRN, compreendi de onde ele veio, a sua origem, o seu peso molecular, as características que nós temos basicamente dentro de um grupamento de DNA, que é o PDRN, mas qual seria o seu mecanismo de ação a nível de regeneração cutânea? Quando a gente pensa dentro disso, é aqui que a gente vai gastar um bom tempo da nossa aula, a gente precisa pensar como, de fato, uma pele envelhece. Como o processo de envelhecimento ele chega? O que, de fato, leva à flacidez de pele? Percebam que o meu foco aqui de discussão com vocês, ele se dará totalmente à perda da qualidade da pele. O que faz a pele envelhecer? A nível histológico, a gente sabe muito bem o que faz uma pele envelhecer. Perda de capacidade proliferativa das nossas células, ou seja, perda de capacidade de proliferação de fibroblasto, a perda de renovação dos nossos queratinócitos na epiderme, a diminuição do conteúdo da matriz extracelular dérmica, como a diminuição do colágeno, a diminuição da elastina, a perda de equilíbrio entre colágeno e elastina, nos levando a maior quantidade de elastina, que leva à elastose, ou seja, a flacidez. Nós sabemos que histologicamente o tecido se afina, eu perco espessura tecidual justamente devido à perda da matriz extracelular, tanto da derme quanto da epiderme. Então, histologicamente, a gente já sabe muito bem, a gente destrincha muito bem isso nos nossos treinamentos, nas nossas aulas de especialização. Isso a gente já sabe. Mas quando a gente pensa em regulação desse mecanismo de envelhecimento, a gente precisa ir por um olhar além. O que está por trás da quebra de colágeno? Quais são os mecanismos moleculares que levam ao afinamento da pele? Por que o meu queratinócito se torna menos proliferativo? Por que o meu fibroblasto diminui a sua atividade celular? Por que o meu mecanismo de reparo tecidual já não funciona da mesma forma? Por que eu posso ter lise de material genético ou perda de material genético em células tão importantes como são os fibroblastos para a síntese da nossa pele? E é aí que a gente precisa olhar por mecanismos que estão muito bem elucidados dentro da literatura, porque é aqui que a gente vai conseguir ativar vias de reparo e de regeneração tecidual. E aqui eu vou destacar alguns desses mecanismos. Primeiro e principal mecanismo que leva ao envelhecimento das nossas células e da pele como um todo, se trata do estresse oxidativo. E basicamente o que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo se dá pela formação de radicais livres a partir de reações químicas realizadas pelas nossas células. As nossas células, elas fazem reações químicas o tempo todo. Por exemplo,
Lá na mitocôndria, nós temos uma cascata que vai levar à produção de energia, à produção de ATP, que nós chamamos de cadeia transpiratória, ou cadeia fornecedora de energia, cadeia fornecedora de elétrons. E nós sabemos que essa cadeia respiratória, em alguns complexos, ela pode, ao fazer reações químicas entre moléculas, gerar resíduos moleculares. Todas as vezes que nós temos reações químicas entre duas moléculas, que ao formar um subproduto também gera uma sobra de uma molécula, nós chamamos este resto molecular, ou essa sobra molecular, de radical livre, ou radicais livres. Os radicais livres, eles também têm a sua classificação. Mas um grupamento muito importante são aqueles radicais livres que vão conter oxigênio na sua estrutura molecular. Todos aqueles radicais livres que contêm oxigênio na sua estrutura molecular, nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. E é exatamente aqui que mora o contexto do estresse oxidativo. Essas espécies reativas de oxigênio, elas têm potencial danoso para DNA, RNA, proteína, estruturas celulares, ou seja, elas têm capacidade de clivar, de regular negativamente algumas regiões do nosso DNA, elas podem clivar RNA, clivar proteínas. Esse é o mecanismo que nós conhecemos como estresse oxidativo. Quando essas espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres, que contêm oxigênio na sua estrutura, interagem com fragmentos de DNA, de RNA, de proteínas, com fragmentos do metabolismo celular, inibindo ou ativando de forma regular o ambiente celular. E qual que é o grande contexto por trás disso? É que, geralmente, para a gente resumir de uma forma, numa única frase bem simples e direta, as espécies reativas de oxigênio tendem a induzir tudo que é ruim e tendem a inibir tudo que é bom. Basicamente, elas induzem tudo aquilo que leva à degradação das propriedades dinâmico-elásticas da pele. Por exemplo, essas espécies reativas de oxigênio, elas induzem a síntese das metaloproteinases de matriz, as MMPs. As MMPs, elas são enzimas conhecidas justamente por degradarem fibras colágenas. Então, perceba que o estresse oxidativo ele está estritamente ligado à quebra de toda a nossa matriz extracelular dérmica. Esse estresse oxidativo vai induzir a quebra do colágeno e a diminuição da atividade do nosso fibroblasto. É esse estresse oxidativo um dos mecanismos moleculares que nós mais precisamos combater durante o processo de envelhecimento. O ambiente celular ele está totalmente modificado quando eu tenho uma célula com alto poder oxidativo ou com altos índices de espécies reativas de oxigênio. Todo esse contexto a nível celular traz para a gente uma sinalização de que essa célula está envelhecendo. E talvez você me perguntaria assim, mas Cássio, a nossa célula não consegue combater essas espécies reativas de oxigênio? A gente não tem um método de combater isso, de se livrar disso? A gente até tem. Nós chamamos, por exemplo, um grupo de enzimas que combate as espécies reativas de oxigênio de SODES, superóxido desmutases. As SODES, por exemplo, têm um poder muito legal como antioxidantes naturais das nossas células, combatendo essas espécies reativas de oxigênio. Só que existe um determinado momento que o estresse oxidativo é tão alto e que a geração de espécies reativas de oxigênio está num nível tão alto, esse mecanismo natural de defesa se torna totalmente ineficiente. E a gente segue acumulando cada vez mais espécies reativas de oxigênio. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro cenário que eu tenho que imaginar é pensar em uma célula que está sofrendo ataques voltados para o estresse oxidativo, que é basicamente a geração de espécies reativas de oxigênio, a geração de radicais livres, que tende a ser muito danoso para o metabolismo da minha célula.
Segundo mecanismo que leva o nosso tecido a envelhecer. O primeiro é o estresse oxidativo. Segundo, inflamação crônica. Para tudo que vocês estão fazendo, porque isso aqui é maravilhoso de estudar, é maravilhoso de entender. Nosso sistema imunológico, ele modula muito todo o mecanismo de reparo tecidual. Nós temos células de defesa. Quando um corpo estranho invade o nosso tecido dérmico e epidérmico, quando um corpo estranho invade a nossa pele, e eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, um micro-organismo, uma infecção por uma bactéria, um micro-organismo, penetra o nosso tecido, permeia a nossa barreira cutânea, obviamente, nosso sistema imunológico, ele é ativado. Células de defesa migram para a região. Linha primária de defesa, os neutrófilos migram para a região. Depois, linha secundária de defesa, os monócitos, sendo o principal deles os macrófagos, células que nós conhecemos muito bem. Esses macrófagos, eles podem adquirir, a depender da resposta que eles estão desenvolvendo no tecido, características e fenótipos diferentes. Quando eu tenho a invasão de um micro-organismo, um processo infeccioso, como o exemplo que eu estou citando, esse macrófago ele vai conferir um fenótipo que nós chamamos de M1, um macrófago M1. O macrófago M1 ele é um macrófago do ataque, ele é um macrófago que vem para eliminar essa bactéria, para eliminar esse agente infeccioso. O macrófago M1, ao chegar no sítio de infecção, ao adquirir esse fenótipo, essa característica, ele se torna uma célula altamente inflamatória. Ele ativa citocinas inflamatórias. Vamos citar aqui duas principais, ou melhor, vamos citar aqui três principais. TNF, fator de necrose tumoral, marcador inflamatório. Interleucina 6, uma citocina altamente inflamatória. Vamos citar aqui interferogama, outro marcador molecular de inflamação. Ou seja, o macrófago M1 ele é um macrófago que chega para fazer a fagocitose, ele é um macrófago que chega para eliminar o agente infeccioso. E ao chegar com esse fenótipo, ele chega causando inflamação, e inflamação leva à destruição do tecido. Ele induz, não é colágeno, ele induz a quebra de colágeno. E vamos pensar junto, né? Pensa que a bactéria entrou no tecido e está lá escondidinha lá dentro do tecido, procurando proliferar, procurando estabelecer um processo infeccioso sistêmico, e chega a nossa célula de defesa para combater esse micro-organismo. Vocês acham que é mais fácil para essa célula de defesa encontrar essa bactéria em um ambiente que esteja superlotado, ou seja, que esteja todo ocupado por fibras, por ácido hialurônico, por toda aquela matriz extracelular robusta, ou é muito mais interessante para esse macrófago esvaziar esse tecido, degradar um pouco do conteúdo desse tecido para que ele encontre o agente patogênico com mais facilidade? Esse raciocínio faz muito mais sentido, e eu acho que vocês vão concordar comigo nisso. Portanto, esse macrófago M1, ele chega destruindo, ele chega quebrando, ele chega abrindo espaço, porque ele tem um objetivo. Ele precisa defender o tecido, promover a fagocitose do agente patogênico, ele chega para eliminar aquilo que permeou o nosso tecido, esse corpo estranho. Então, é basicamente uma inflamação modulada pelo sistema imunológico. Quando o problema está resolvido e esse macrófago ele consegue eliminar o corpo estranho, ou essa célula reconhece esse corpo estranho como algo característico do tecido, como algo biocompatível, e não parte para um processo inflamatório mais agudo, aí o macrófago M1 altera o seu fenótipo, altera a sua característica para um fenótipo que nós chamamos macrófago M2. E é esse o macrófago que eu quero dedicar um tempinho para vocês. O macrófago M2, ele é um macrófago que chega para reconstruir o que o macrófago M1 destruiu.
O macrófago M2, ele tem uma característica anti-inflamatória. Ele não degrada tecido, ele induz a produção de tecido. Ele ele não chega trazendo a expressão de citocinas inflamatórias, ele traz a expressão de citocinas anti-inflamatórias. Vamos falar sobre duas especiais. Interleucina 10, uma citocina altamente anti-inflamatória, reconhecida pelo mecanismo de reparo tecidual, pela indução da produção de tecido. O M2 também induz TGF. Colegas profissionais, vocês jamais verão um estudo científico onde se observou a síntese a nível molecular de colágeno sem medir os níveis de TGF-beta, fator de crescimento transformador. O fator de crescimento transformador, o TGF, é o principal marcador molecular da atividade de fibroblasto. É um sinal de que fibroblasto está sendo recrutado para aquela região e ele está trabalhando. Ele está produzindo colágeno, ele está produzindo matriz extracelular dérmica. Então, todas as vezes que nós temos interleucina 10 sendo up-regulada, sendo hiperativada, e nós temos TGF-beta como um marcador molecular importante do reparo tecidual, nós estamos falando que esse macrófago adquiriu um fenótipo M2 que é de reparo tecidual, ou de ativar vias regenerativas. É basicamente o que esse macrófago faz. Qual é a grande discussão hoje, por exemplo, dentro das aulas científicas que a gente vai para biomateriais, hein? Qual biomaterial é menos inflamatório, ou seja, qual tem o pico de inflamação menor e qual tem o pico de reparo, de regeneração maior? É essa a grande discussão das aulas científicas que nós vamos hoje quando se fala de biomateriais que estimulam a síntese de colágeno. Qual é o menor pico inflamatório? Ou seja, o que acontece em uma pele envelhecida? Qual que é o cenário de uma pele envelhecida? O que acontece? Lembra que a gente falou que histologicamente a nossa pele dá uma desorganizada, né? A gente perde matriz extracelular dérmica, mas lá na epiderme, a nossa barreira cutânea, que geralmente numa pele jovem é muito organizada, é muito justaposta às células queranocíticas da epiderme, todas bem encaixadas, como se fossem tijolos de um muro. Essa separação começa a acontecer, essa desintegração celular começa a acontecer na minha epiderme. E aí a minha epiderme começa a ficar mais vulnerável à permeação de corpos estranhos, de agentes infecciosos. Então, lembra daquela barreira cutânea íntegra e muito bem estruturada que a gente tem numa pele jovem? Quando a gente fala de uma pele envelhecida, ela se desfez. Essa pele começa a ficar mais vulnerável, essa pele começa a ficar mais permeável. E isso é um problema. Porque se a todo momento eu começo a ter permeação de corpos estranhos, permeação de micro-organismos, eu começo a ter uma cascata de sinalização que induz macrófagos apenas para fenótipo M1 e não para fenótipo M2, porque está me chegando sinalização celular de invasão o tempo todo. É esse o exato mecanismo que nós chamamos de inflamação crônica no envelhecimento. Quando a minha barreira cutânea está comprometida, eu começo a ter gatilhos frequentes de permeação de agentes patogênicos de corpos estranhos, e aqui o meu sistema imunológico fica o tempo todo num ciclo contínuo, adquirindo fenótipo M1 para macrófago, e não M2. Então, a grosso modo, quando a gente vai para a literatura, a gente vê figuras como essa que eu botei no slide para vocês. Numa pele jovem, eu tenho a tendência a ter macrófagos com mais fenótipo M2. Numa pele madura, vulnerável à permeação, eu começo a ter mais macrófagos com fenótipo M1.
Isso leva o meu tecido a um processo de inflamação crônica. Então, vamos lá. Falamos de estresse oxidativo, falamos de inflamação crônica, mas não para por aí. O último mecanismo que eu quero falar com vocês é um processo que nós chamamos de senescência celular. O que é uma senescência celular? Uma senescência celular é um mecanismo pelo qual uma célula ela nem é induzida à apoptose, ou seja, ela nem morre e ela nem trabalha. Basicamente é isso. Uma forma simples da gente resumir o que é senescência celular. Ou seja, é uma célula que estagnou na sua atividade celular, ela não trabalha mais, ou ela diminuiu radicalmente a sua atividade, só que ela também não é levada à apoptose, à morte celular. Ela estagna lá no seu tecido. Cássio, mas senescência celular não é um mecanismo natural dos nossos tecidos? Sim, é um mecanismo natural dos nossos tecidos. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Processos de cicatrização. As nossas células, elas entram em senescência. Porque se elas não entram, elas podem produzir tecido em excesso. E produzir, por exemplo, cicatrizes hipertróficas, onde eu tenho excesso de tecido, excesso de pele. Então, a senescência, ela é parte do nosso processo fisiológico. Ela é parte de alguns mecanismos metabólicos do nosso tecido. Mas é bem verdade, quando a gente começa a ter, por exemplo, estresse oxidativo, que pode levar à perda de fragmentos de DNA, a mutações do DNA, a deleções do DNA, a gente pode levar a alterações proteômicas, a alterações no RNA. Quando a gente começa a ter inflamação crônica por todos aqueles mecanismos que eu mencionei para vocês, onde a gente começa a ter quebra de matriz extracelular, onde a gente começa a adquirir um fenótipo inflamatório, isso também vai ser refletido na estrutura do nosso código genético. E os nossos cromossomos começam a perder, por exemplo, a extremidade dos telômeros. Esse, por exemplo, é um sinal clássico de uma célula senescente. Uma célula que está perdendo material genético, uma célula que está perdendo fragmentos de DNA. Ela tende a entrar em senescência celular. Esse também é um processo que nos chama muita atenção. Uma célula senescente, ou quando eu tenho um tecido que está completamente recheado de células senescentes, eu tenho um tecido pouco ativo, que vai me responder mal a qualquer coisa que eu realizar naquele tecido. Eu preciso de ter células ativas, eu preciso de ter células que de fato estão metabolicamente prontas para poderem responder aos meus estímulos. E não é isso que a gente vê numa pele envelhecida. Percebam que a gente falou de estresse oxidativo, inflamação crônica, senescência celular, mas o que eu mais quero que vocês entendam é que isso não são processos isolados. Isso está acontecendo de forma tridimensional, é tudo ao mesmo tempo. Isso é um mecanismo hiperdinâmico das nossas células. E percebam que, como eu fui construindo o nosso raciocínio aqui na live, um desses processos alimenta o outro. O estresse oxidativo alimenta a inflamação. A inflamação alimenta o estresse oxidativo. O estresse oxidativo alimenta a senescência celular. Então, perceba que não são mecanismos que funcionam de formas individualizadas. São mecanismos que funcionam de forma integrativa. Esses mecanismos funcionam de forma integral. E é exatamente aqui que eu tenho que imaginar um microambiente celular que não me é favorável. Eu tenho que pensar num microambiente celular onde eu tenho tudo para não ter respostas nos meus procedimentos. Eu tenho tudo para não ter um bom estímulo a partir dos meus procedimentos. É isso que a gente encontra em uma pele que está num processo de envelhecimento drástico. Pensando dentro disso, aonde entra o PDRN nessa história e como ele pode nos ajudar? Bora lá falar disso. Dois são os mecanismos principais pelos quais PDRN pode nos auxiliar para frear e reverter esses processos moleculares que eu estou dizendo para vocês. Quando nós
colocamos PDRN, ou quando o PDRN permeia os nossos tecidos, pelas diversas formas de administração que nós temos, ele vai ser clivado por nucleases endógenas, que nós temos, enzimas conhecidas por clivarem nucleotídeos, as nucleases. Ao clivarem esses fragmentos de DNA, o que nós teremos são pequenos grupamentos de nucleotídeos. E esses grupamentos de nucleotídeos, eles podem tomar duas vias, dois caminhos. Primeira via, eles podem se ligar em receptores de adenosina. Adenosina é um nucleosídeo endógeno, como nós sabemos, e a adenosina, esses receptores de adenosina, eles são conhecidos por regularem diversos processos fisiológicos do nosso corpo. Por exemplo, neurônios contêm receptores para adenosina. E nesse caso, por exemplo, dos neurônios, a adenosina acaba agindo como neurotransmissora, ajudando na regulação do sono, ajudando, por exemplo, ao controle da vigília durante a noite. Então, nós temos algumas células que contêm receptores para adenosina, e o PDRN vai ter, ou os nucleotídeos clivados a partir do PDRN, eles vão ter a capacidade de interagir exatamente nestes receptores. Ah, Cássio, mas neurônio não interessa aqui, é bem verdade. Mas fibroblasto interessa, e fibroblastos têm receptor de adenosina. Macrófago nos interessa, e macrófago também tem receptor de adenosina. Nós temos alguns tipos de receptores de adenosina, mas os nucleotídeos clivados a partir do PDRN, eles interagem num receptor muito específico, e jamais esqueçam disso. Eles interagem no receptor de adenosina chamado receptor A2A. É exatamente nesse receptor que esses nucleotídeos de PDRN interagem. Além disso, eles podem também servir, esses nucleotídeos fragmentados a partir do PDRN, eles podem servir para um mecanismo que nós chamamos de via de salvamento. O que é isso? Eles podem acabar servindo para reparo tecidual do próprio DNA dessas células. Ou seja, ajudando a corrigir processos de mutação, ajudando na própria síntese do processo de divisão celular, na própria duplicidade do material genético, quando a gente pensa numa mitose, numa meiose, por exemplo, onde o meu material genético precisa ser duplicado, auxilia fornecendo material genético para que a célula replique e também faça mecanismos de reparo no seu DNA. E isso é muito importante, pensando na lise e na perda de material genético que a gente tem no processo de envelhecimento, como a gente falou. Então, duas coisas: interação em receptores A2 de adenosina, e segundo, como matéria-prima para vias de salvamento, ou seja, fornecendo matéria-prima para reparo de DNA, para reparo dos nossos códigos genéticos dentro das nossas células. Então, são essas duas vias principais, mas vamos ver como isso acontece da melhor forma. Ao interagir, por exemplo, lá no receptor A2A, na membrana celular dos fibroblastos, o PDRN vai ter a capacidade de induzir o fibroblasto à síntese de matriz extracelular. E isso é muito, muito promissor para o nosso tecido. Quando esses fragmentos de nucleotídeos interagem nesse receptor A2A de fibroblasto, induz a síntese de matriz extracelular dérmica a partir da síntese de colágenos tipo 1 e 3, que são os principais componentes das fibras colágenas da derme, como nós sabemos. Tudo isso a partir de mecanismos de sinalização celular e também a partir da via da quinase regulada por sinal extracelular, que nós chamamos de ERK, que está estritamente ligado, por exemplo, à ativação da via do AMP cíclico, do CAMP, como nós chamamos na bioquímica. E isso está estritamente ligado à reativação celular e à proliferação celular. Essa é uma via que induz a proliferação celular. Isso é muito importante para frear o nosso processo de envelhecimento. E, além disso, ao interagir nesses receptores na membrana de fibroblasto, vai inibir a síntese de elastase, que quebra a nossa elastina, mas também vai inibir a síntese de metaloproteinases de matriz, as enzimas que quebram
o nosso colágeno. Então, aqui nós temos um mecanismo muito especial. Nós temos uma célula que começa a adquirir uma característica proliferativa novamente, que começa a mudar aquele cenário de estresse oxidativo para um cenário de uma célula proativa novamente, uma célula que tem capacidade metabólica novamente. É isso que a gente faz com o fibroblasto quando a gente fornece para ele fragmentos de DNA a partir de PDRN. Um outro mecanismo também que vale a pena e que eu nem coloquei no slide é que o PDRN faz o fibroblasto ativar um fator chamado VEGF. Anota isso aí nas anotações de vocês. VEGF significa fator de crescimento endotelial vascular. Eu estou dizendo para vocês que PDRN ativa a angiogênese, estimula a formação de novos vasos. É isso que eu quero, porque isso também é um problema do processo de envelhecimento. O menor suprimento de sangue para os meus tecidos, a baixa oferta de oxigênio, um cenário de hipóxia, que só piora o estresse oxidativo. Isso é muito benéfico. Então, ao ativar fibroblastos, também vai induzir os fibroblastos a estimular fator de crescimento endotelial vascular, a estimular a angiogênese. No macrófago, vamos lá, olha que interessante. Ao se ligar no receptor A2 da membrana dos macrófagos, o PDRN estimula o macrófago a adquirir um fenótipo M2. Isso aqui é muito legal, gente. Quem não apaixonar por isso aqui está na área errada, é o que eu costumo dizer nas minhas aulas. Eu estou dizendo para vocês que o PDRN ele vai lá no macrófago e diz: macrófago, vamos ser M2? Ele chega no macrófago M1 e diz para o macrófago M1: vamos mudar esse fenótipo seu? Vamos mudar esse cenário inflamatório? Vamos adquirir um fenótipo anti-inflamatório? Vamos adquirir um fenótipo de reparo tecidual? Para de produzir citocinas inflamatórias, vamos produzir citocinas anti-inflamatórias, vamos produzir TGF-beta, que estimula a proliferação de fibroblasto, que estimula reparo tecidual. Isso é ativação de vias regenerativas. Isso é induzir vias regenerativas. Nunca esqueçam disso, pessoal. Nunca esqueçam disso, colegas. Não existe ativação de vias de regeneração sem que haja modulação imunológica. Não dá para se ter reparo tecidual tendo mais abundância de macrófago M1. Eu preciso de maior abundância de macrófago M2. Eu preciso mudar o cenário do microambiente celular. Eu preciso baixar a inflamação. E PDRN vai me ajudar nesse processo. E, por fim, aquele terceiro mecanismo que eu mencionei para vocês, ou melhor, segundo mecanismo, esses fragmentos de nucleotídeos produzidos a partir da quebra do PDRN lá no interior das nossas células, nos nossos tecidos, vai ajudar no que nós chamamos de vias de salvamento. Ou seja, esses pequenos grupamentos de nucleotídeos vão auxiliar nos mecanismos de reparo do nosso código genético. Portanto, aqui a gente tem uma via que é muito, muito eficiente em pegar uma célula que está caminhando para a senescência celular e dizer: opa, vamos corrigir o que tiver de corrigir nesse fragmento de DNA, vamos corrigir o que tem para corrigir nessa duplicidade genômica, vamos corrigir o que tem para corrigir nessas mutações que foram adquiridas pelo estresse oxidativo. Está aqui nucleotídeo, está aqui matéria-prima para se fazer os reparos no código genético. E a gente pega uma célula que está caminhando para uma apoptose, para uma morte celular, ou para uma senescência, e a gente pega essa célula e transita ela para um fenótipo ativo novamente, ou para uma característica celular ativa novamente. Essa célula vai voltar a ficar ativa. Então, eu estou dizendo para vocês, pelo menos
três grandes motivos pelo qual o PDRN ele precisa estar dentro dos nossos protocolos de indução regenerativa. Primeiro motivo, proliferação de fibroblastos, reativação de fibroblastos, indução de matriz extracelular dérmica. Esse é o primeiro motivo. Reduzindo os danos do estresse oxidativo. Segundo motivo, mudando nosso cenário de inflamação crônica para um cenário anti-inflamatório, um cenário de reparo e de regeneração tecidual, ou seja, modulação da atividade imunológica. Esse é o segundo motivo. Terceiro e último motivo, fornecimento de matéria-prima para o sistema de reparo do nosso DNA, para a síntese do nosso DNA, para a divisão celular, portanto, um mecanismo de inibição da senescência e da apoptose das células da nossa matriz extracelular dérmica, como o próprio fibroblasto. Ou seja, três vias que convencem a gente de que esse produto ele tem um potencial muito grande dentro da nossa prática clínica de mudar o cenário celular da pele dos nossos pacientes. É isso que eu quero que vocês imaginem. Quando a gente injeta isso, quando a gente coloca isso no nosso tecido, a gente pega todo aquele cenário de envelhecimento e a gente começa a converter isso num cenário mais favorável, onde eu tenho uma célula, onde eu tenho um tecido que é mais proativo, eu tenho um tecido que é mais responsivo aos estímulos, porque eu tenho um fenótipo celular que está pronto para reparo tecidual e está pronto para regeneração. É basicamente esses os motivos pelo qual esse produto, esse ativo precisa estar na nossa prática clínica. Caminhando para o fim, quem é esse ativo dentro do catálogo da Mesoestética? Esse ativo se chama X-DNA. Mais especificamente é o X-Prof 110. E aí vocês vão me dizer assim, Cássio, por que usar o ativo da Mesoestética? Primeiro, pelo motivo que eu disse para vocês. Vocês não estão lidando com um produto importado, com quem não tem compromisso com estudos científicos ou com crivo de qualidade só quer vender. Não. Aqui a gente cuida desde o processo de extração, purificação, produção, venda, entrega no seu consultório. Ou seja, todos os processos altamente controlados para o que de fato foi estudado, teve evidência, seja entregue para você. Alto grau de pureza, seguem etapas minuciosas, pureza de alta temperatura, para eliminar todos os metabólitos que poderiam ser contaminantes, trazendo para a gente segurança na hora do procedimento. Então eu vejo como grandes diferenciais pelos quais você deve utilizar esse produto na sua prática clínica. Cássio, e por que esse produto ele é tão viscoso? Esse produto ele é muito viscoso porque ele tem também na sua formulação ácido hialurônico não reticulado, 2,5%. Então, esse ácido hialurônico, embora não reticulado, seja um ácido hialurônico em solução, a gente tem que lembrar que todas as vezes que ácido hialurônico está na presença de água, ele cria uma certa viscosidade nessa água. Ele tem uma tendência a criar uma solução que é um pouco mais viscosa. É por isso que qualquer mescla que você pegue que contém ácido hialurônico nos seus componentes, quando você pega aquela ampolinha com ácido hialurônico e gira de cabeça para baixo, não gira igual água, né? Tem consistência, é um líquido viscoso. Porque o ácido hialurônico é assim. E ele é assim basicamente porque ele é altamente hidrofílico, ele se liga a moléculas de água, ele é um ativo com muita capacidade de se ligar à água, uma das moléculas com maior afinidade por água já descrita na literatura, mas além de se ligar à água, ele tem a capacidade de reter essa molécula de água dentro da sua estrutura química. E isso também é muito importante. Ou seja, ele tem uma capacidade de expandir na presença de água. Porque ele pega uma molécula de água e esconde, ele pega outra molécula de água e esconde, ele pega outra molécula de água e esconde aqui dentro da sua estrutura química. Isso faz com que a molécula de ácido hialurônico ganhe expansão quando ela está em solução aquosa. E é isso que traz viscosidade para a solução. Então, o fato de vocês verem aquele produto altamente viscoso, aquele produto altamente denso, se deve ao fato também
além de ser uma característica do PDRN, como a gente mencionou no início da aula, também uma característica do próprio ácido hialurônico, que age, nesse caso, como um veículo carreador. Mas por que tem que ter ácido hialurônico? Ele vai agir como um veículo carreador. Se é necessário ter um veículo carreador para esse PDRN, o ácido hialurônico a gente sabe que faz isso muito bem, além de todas as outras propriedades que esse ácido hialurônico ele pode trazer para o nosso tecido e os benefícios que eu não vou detalhar aqui, mas que nós sabemos que o ácido hialurônico tem a capacidade de fornecer lá dentro da nossa matriz extracelular dérmica também. Então vamos lá. Acho que ficou muito claro para a gente do porquê utilizar o PDRN na nossa prática clínica e o que tem dentro do X-DNA da Mesoestética, que pode ser uma das melhores alternativas de mudança de cenário do envelhecimento celular para trazer resultados mais potentes para os nossos pacientes. Então vamos pensar como que a gente aborda isso. Diferentes problemas precisam de diferentes soluções. E aqui eu faço um parênteses para dizer algo muito importante para vocês. Nós estamos vivendo a geração ou o momento das associações inteligentes. É preciso associar. É preciso associar para potencializar resultados. Foi-se a época de se fazer tratamentos isolados. A gente não pode permitir que os nossos pacientes saiam do consultório realizando apenas um procedimento. É necessário a gente pensar em protocolos que associem o máximo de procedimentos possíveis, que entreguem o máximo de performance possível, para que a gente alcance o mais rápido possível o objetivo do nosso tratamento, de forma segura, sem perder segurança, mas trazendo associações que sejam inteligentes. De preferência, associações que trabalhem em multicamadas. Que é justamente isso que, na minha opinião, é o que determina o sucesso do tratamento. Procedimentos em multicamadas, tratando finalidades diferentes, com propósitos diferentes, mas que, ao final, somados os resultados de todos os procedimentos, trazem um grande encantamento para os nossos pacientes. Preenchimentos entregam, biomateriais de estimuladores de colágeno entregam, mas não encantam. Não encantam, pessoal. O que encanta é pele. O que vai fazer seu paciente olhar no espelho daqui 4, 5 dias e ver de fato algo positivo é ele olhar na pele e falar, poxa vida, por que eu não cuidei da minha pele antes? Olha isso. Olha como a textura da minha pele está diferente. Olha como a minha pele está com brilho, está com uma viscosidade, está com um efeito glow diferente. É isso que precisa encantar os nossos pacientes no dia de hoje. Ninguém quer esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses para ver resultado. As pessoas querem ver resultado instantaneamente. Então não há por que a gente não associar, se hoje a gente tem essa possibilidade de entregas rápidas, de ativos que chegam na célula diretamente e fala, trabalha, que chegam no macrófago e fala, muda o seu fenótipo, sem necessariamente ser uma resposta lenta e gradual, que precisa imitar todo o mecanismo de reparo tecidual. Ou seja, eu consigo potencializar meus resultados quando eu faço associações inteligentes. Agora, me permitam fazer um parênteses para dizer para vocês que a associação ela é diferente de mistura. E aqui eu estou me posicionando eu, Cássio Lobato, como profissional. Cuidado com misturas, aonde a gente não tem estudos que trazem previsibilidade do comportamento de biomateriais e de biopartículas, de partículas em geral, de géis, de biomateriais, sem ter um mínimo de controle da interação desses ativos. Aqui dentro da mesoestética, a gente tem ativos que têm sinergia. E eu digo isso para vocês porque aqui a gente vai recomendar que vocês façam algumas misturas, mas ativos do mesmo laboratório, da mesma marca, que foram testados e que foram desenvolvidos com esse propósito. Não pegar ativo aqui para misturar com outros produtos do mercado, porque quando você tiver BO lá, a gente nem vai responder por isso, para ser bem sincero para vocês. Não vamos responder por isso.
Mas aqui sim, nós temos ativos sinérgicos para atuarem em conjunto para que você potencialize os seus resultados. Então, primeiro, o que eu estou dizendo para vocês? Associações, sim. Misturas, cuidado. Misturas que não têm evidência científica, não realizem. Essa é a minha primeira recomendação como profissional caso para vocês. Segundo, aqui dentro da Meso, a gente tem algumas misturas, mas aqui ativos com sinergia, testados e validados pela própria indústria que está fabricando. Então, esse é um ponto que eu quero deixar bem à parte para vocês. Ok? E terceiro, associem. Associar é diferente de misturar. Ah, Cássio, mas então eu posso associar com outro? Pode associar. Mas mistura somente em ativo que tem sinergia e que a indústria tenha validado o protocolo, que é o caso da Mesoestética, com os seus próprios ativos. Isso a gente precisa tomar muito cuidado para a gente construir uma comunidade de profissionais que seja mais científica, que tenha um pouco mais de responsabilidade na sua prática clínica, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre essas possíveis associações. O produto que eu gosto de associar aqui, junto com o PDRN, até porque a gente sabe que o uso dele naquela composição viscosa é bem complicado, é o NCTC. Eu tenho certeza que você já conhece, é o queridinho da galera da Mesoestética. Quem trabalha com esse produto ama, porque ele é um complexo multivitamínico, com mais de 50 ativos, contém anti-inflamatórios na sua composição, como niacinamida, contém antioxidantes na sua composição, que vai auxiliar no combate ao estresse oxidativo, que é a vitamina C, o ácido ascórbico, contém aminoácidos que ajudam na síntese proteica, como a taurina. A gente tem aqui com a enzima Q10, por exemplo, que também auxilia o metabolismo celular como um todo. Ou seja, nós temos aqui um complexo de ativos e esse produto ele foi pensável para ter sinergia com praticamente toda a linha mesoestética. O NCTC você pode associar com praticamente todos os outros produtos da mesoestética, porque ele foi pensado para isso, para ser esse coadjuvante nos tratamentos. Ele é pensado dessa forma. Então, o NCTC ele vai ser a nossa escolha primária de associação com o PDRN. É exatamente por isso que a gente vai pegar aquela solução altamente viscosa e vai torná-la mais permeável para a gente conseguir utilizá-la na nossa prática clínica, que é o que a gente vai fazer exatamente aqui. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai transferir, então, todo o líquido do NCTC para o PDRN. O NCTC vem com 5 ml, o PDRN vem com 2,5 ml, então, ao total, teremos 7,5 ml, e a gente vai fragmentar isso em 2 sessões. Tá o passo a passo, eu vou enviar esse material para vocês, fiquem tranquilos em relação a isso, eu vou deixar um QR Code aqui no final, para vocês receberem esse material. Esses 7,5 ml vai nos atender em 2 sessões que nós podemos realizar no intervalo de 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas, ok? Desses 7,5 ml, nós utilizaremos metade na primeira sessão e metade na segunda sessão. Esse metade significa aproximadamente aí 3,7, né, mais ou menos ml. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar ali 6 seringas de 1 ml, onde em cada seringa você vai puxar 0,6 da mescla, mais 0,1 de lidocaína, apenas para amenizar o conforto, né, trazer melhor conforto para o paciente, amenizar o incômodo da aplicação, ok? Então, em cada sessão, você terá 6 seringas contendo 0,7. 0,6 da mescla com mais 0,1 de lidocaína. Dessas 6 seringas, 3 você vai usar em uma hemiface, 3 você vai usar em outra hemiface, como está exatamente explícito aqui nesse slide. Então, nós teremos 3 pertuitos. Isso pode mudar de acordo com a prioridade da área de tratamento. Por exemplo, não, Cássio, eu não vou trabalhar a região de contorno, por exemplo. Aqui eu tenho uma qualidade de pele boa. O que mais está envelhecido no meu paciente, a região perioral, por exemplo, e aí, obviamente, eu posso flutuar entre essas quantidades, personalizar essas quantidades de acordo com a indicação de cada paciente, a depender da prioridade de área de tratamento, ok? Mas aqui eu deixei uma sugestão de abordagem full face para vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Eu deixo a região temporal... Oi. Parece que temos uma pergunta, doutor Cássio. Pois Pode não, fazer. pessoal. Acho que é a Isabela.
Isabela? A gente está cheio de perguntas também no chat, viu, doutor? Quando tiver um tempinho aí. Já eu paro, gente. Já eu paro. Peraí, Isabela, calma aí que eu vou deixar a sua pergunta. Então, a gente vai trabalhar desde a região temporal, região orbicular dos olhos, região de maçã da face, região perioral, região de contorno, ou seja, aquele paciente que está, de fato, com toda a face global, com uma característica de pele envelhecida, craquelada, enrugada, porque esse tratamento é para qualidade de pele, como a gente falou desde o início da aula. Então, em cada vetor aí, a gente vai colocar 0,1 ml, vocês vão ver que ao final aí dá 0,7 por vetor, que é exatamente o que a gente tinha por seringa, conforme a gente preparou lá nas nossas diluições e na nossa fragmentação nas seringas de injeção, certo? Eu sei que aqui vai ficar uma dúvida muito importante para vocês. Cássio, calma aí, você está falando para eu injetar? Sim. Vou repetir. Eu, Cássio Lobato Potenciano, CRBM 9243GO, eu estou recomendando a aplicação, sim, intradérmica ou cânula, eu prefiro cânula e a minha sugestão aqui é cânula, subcutâneo superficial de PDRN. Isso é uma prática off-label, não é recomendação da mesoestética. O único país onde não se injeta PDRN ainda, ou está regulado pela Anvisa, é o Brasil. Só que a prática off-label, ela tem respaldo desde que, do ponto de vista científico. Sabe o off-label que vocês não podem aceitar? É o off-label de receita de Instagram. Esse não. O off-label de gente que inventou, o off-label de gente que criou, isso não. Agora, o off-label onde tem respaldo científico, esse sim. Por exemplo, hialuronidase também não temos autorização para injetar, mas nós sabemos que nós usamos hialuronidase injetável na nossa prática clínica, porque é assim que ela funciona e é assim que ela é administrada ao longo de décadas na literatura. Então, obviamente, quando vocês pegam, por exemplo, um preenchimento que na bula não é para boca, e vocês colocam na boca, porque seu paciente quer um lado mais robusto, isso é uma prática off-label, que também então, não tem respaldo, por exemplo, da regulação. A prática off-label, ela é permitida desde que com embasamento científico. Porque se em algum momento vocês precisarem se respaldar, mesmo do ponto de vista jurídico, vocês terão que citar fontes, e isso é muito importante. E a fonte não pode ser uma arroba do professor blogueirinho do Instagram, não. A fonte, ela precisa ser científica. Isso é muito importante. Então, isso precisa ficar muito claro aqui para a gente. O que é uma prática clínica off-label com evidência e o que é uma prática clínica off-label sem evidência científica. Ok? Então, eu, Cássio, estou recomendando a vocês de que a efetividade, até porque eu mostrei lá no início da aula, de acordo com o peso molecular, a efetividade desse produto é aplicado, é injetado. Esses produtos não foram desenvolvidos para permeação tópica, infelizmente. Porque, ou melhor, felizmente, porque é lá, de fato, injetado que eles vão trazer o seu melhor potencial de resultado, ok? O protocolo é esse. Estou caminhando para o fim. Eu sempre selo com algum ativo. Eu sempre selo. Injetei, já tem lidocaína ali, né, no produto, ótimo. Posso armazenar lá para a segunda sessão em geladeira, tá tudo citado aqui para vocês, tá nos slides, tá tudo muito bem detalhado, então tá aqui, ó, armazenamento permitido em geladeira. Óbvio, para controle de micro-organismo, tá? É um controle microbiológico, o fato de estar em geladeira. E daí eu sempre selo. E para selar, aí vem drug delivery, microagulhamento. Obviamente, os pacientes não podem sair do nosso consultório hoje sem drug delivery. Quem não faz drug delivery hoje está muito atrasado. Drug delivery é recomendação obrigatória. É o que vai encantar o seu paciente daqui 2, 3 dias. É drug delivery, certo? Eu deixei aqui algumas sugestões. Se o seu objetivo é efeito glow, você pode usar o próprio NCTC. O NCTC, ele confere esse efeito glow de forma muito eficiente. Vai utilizar ali 1, 2 ml, dá para você fazer a face completa do seu paciente. Um drug delivery super interessante para deixar aquele paciente que já tem uma pele jovem com um efeito glow, efeito aveludado. Ok? Cássio, eu estou com um paciente que tem muita hipercontração muscular em áreas hiperdinâmicas e eu quero potencializar
os meus resultados de toxina botulínica. Nesse paciente, o que você vai associar é o mesotox. O que eu tenho no mesotox? Peptídeos, a gente pode fazer uma outra live só disso, mas biopeptídeos, biomiméticos, que atuam na contração muscular, inibindo a liberação de acetilcolina. Uma atividade tipo toxina botulínica, mas obviamente não com a mesma efetividade, mas que pode sim potencializar os seus resultados de toxina botulínica. Então você vai em áreas hiperdinâmicas com periorbital e perioral e faz um microagulhamento ao final da injeção do PDRN com ICTC, você faz um microagulhamento em fronte, glabela, periorbital e região perioral. Isso vai melhorar muito os seus resultados em áreas hiperdinâmicas. Ou, se você está falando de um paciente com pele madura, pele envelhecida, onde você quer renovação celular, meu protocolo, que é o meu queridinho hoje no consultório, eu deixo como sugestão para vocês o Skin Retin. O Skin Retin se baseia em 2 ativos principais. Primeiro, um aglomerado de derivados de retinóides, retinol, retinal e um retinol-like chamado bakuchiol, na sua composição. Além disso, exossomos de cica, de centelha asiática, um exossomo de origem vegetal. Se o seu objetivo é renovação celular, esse é o produto para você utilizar. Ele vem com ampolas de solução aquosa e solução oleosa. Anotem. Vocês precisam microagulhar a solução aquosa. Então, você pega a ampolinha de solução aquosa, 1 ml dá para fazer a face toda, microagulha solução aquosa e em seguida você apenas passa de forma tópica e massagem vigorosa para permear a outra solução que é a oleosa. Microagulha aquosa e apenas passa a oleosa em seguida, certo? Lembrando que tudo que é microagulhamento, o paciente fica pelo menos 2 horas sem lavar o rosto e apenas após isso ele pode voltar aos cuidados naturais. Isso garante que o seu ativo vai ter tempo suficiente para permear toda a barreira cutânea através dos microcanais que você proporcionou. Então eu deixei aqui 3 sugestões, pensando em 3 tipos de pele, em 3 tipos de disfunções que eu quero melhorar, em 3 abordagens diferentes. NCTC para efeito glow, mesotox para áreas hiperdinâmicas em pacientes que está com muita hipercontração muscular e renovação celular, aquele paciente que está precisando de fato de uma pele com aspecto de nova, esse paciente precisa do Skin Retin para essa associação, ok? E eu deixo aqui algumas sugestões, como eu mencionei para vocês. Por exemplo, o PDRN junto com o mesotox, eu vou aplicar, eu vou injetar, conforme a gente planejou lá atrás, e em seguida eu vou microagulhar. Esse aqui é alguns resultados dos meus pacientes, tanto em áreas, esse da glabela, por exemplo, é após 24 horas já do microagulhamento, lembrando que tudo que é biopeptídeos, esses bioativos de peso molecular reduzido, a intensidade de resposta é muito rápida, e é isso que encanta os nossos pacientes. E também deixei alguns outros resultados de região perioral e periorbital para vocês verem. Aqui não há associação de toxina botulínica, ok? Aqui o que há, basicamente, é o uso de NCTC com PDRN, obviamente só não coloca em glabela, mas o uso de mesotox nas áreas hiperdinâmicas, incluindo glabela, certo? Você pode incluir toda a fronte e toda a glabela também. Então, esse protocolo, por exemplo, da direita, foi face e pescoço, aí foi uma ampola de cada ativo, uma ampola de PDRN, uma ampola de NCTC, por sessão, também dividida em 2 sessões, tá? Maravilhoso. Certo? E aqui um protocolo mais focado em região periorbital, associando NCTC, PDRN e o mesotox, conforme eu demonstrei para vocês. Receber o material, escaneie esse QR Code, chama lá no WhatsApp, que vocês vão receber o material que eu vou encaminhar para vocês, com o protocolo de preparo do produto e de aplicação, os vetores, as marcações, conforme eu exemplifiquei para vocês. Qualquer dúvida também, vocês podem chamar no Instagram e mandar lá.